Olá, boa tarde. Estamos para nossa live que era às 8h30, só que só vai dar para ser agora às 13, né? E 35, devido eu estou em, em outro estado com meus familiares e muitas vezes é impossível fazer cedo com dois netinhos, né? Pulando para lá e para cá. A gente tem que se adequar o ambiente, né? Como está o nosso ambiente agora, né, no momento. E hoje o nosso tema é planejamento familiar, né, que refere também é um planejamento de um todo. E hoje é o planejamento familiar voltado só aqui dentro da preparação para ter seus filhos, né? Esperar os filhos receber planejamento para todo, né, processo do nascimento, da vida, né, que a vida é também uma preparação, independente de ser divina, mas é uma preparação familiar de todos, né? Aquela expectativa de saber como vai ser a criança, como é que vai parecer com quem, né? Se eu vou dar conta, né? Se não vou dar conta, independente de ser um planejamento ali um sanguíneo, né? Ou se for de uma adoção. Tem todo um acolhimento, né? Tem todo um processo. E o Winnicott fala que a mãe suficiente boa é aquela devotada, né? É aquela que está ali voltada a seus comportamentos ali bem acolhidos, né? Não é só o instinto nem o conhecimento intelectual, mas sim o se doar, né? Entregar, fazer o acolhimento, né? O round e o manejo adequado, que a criança se adeque ao meio que está vivendo e se torne segura, né? Por isso que a preparação para uma maternidade precisa ser bem trabalhada antes psicologicamente. O Winnicott fala que os filhos não precisam só de ir no pediatra, né, para ver o peso, a altura, se está o desenvolvimento, como é que está ali, né, físico, mas também o psicológico. Então, as mães precisam vir trabalhando, os pais, para saber lidar com os filhos, porque ela precisa se conhecer, né? E os pais também, para poder lidar com o novo com ser. Porque se eu não me conheço, fica mais difícil lidar com a criança, né? Mais ainda de quem ali sem ter uma preparação psicológica para saber. Por isso que tem muitas vezes a depressão pós-parto, né? Tem um monte de fatores que levam à depressão pós-parto, mas também tá aqui já vem um processo, né, da mãe ao longo do tempo, o medo, a insegurança, se não vou dar conta. Por isso que é bom fazer, independente de ter problemas psicológicos ou não, os pais precisam passar numa terapia para ter esse suporte, né? Para saber lidar caso venha acontecer alguns imprevistos que nós não sabemos, né? Uma deficiência, mesmo através de acidentes, ou que nasça, né? Ou qualquer situação, né? Sobre todo o desenvolvimento da criança, da estrutura, precisa desse acolhimento, né? Para poder lidar, que é estranho tanto para os pais quanto para a mãe, para identificar ali o olhinho no olho, para saber como está lidando, né? Porque senão vai se tornar uma mãe que não é suficiente boa para o filho. Na visão dele, não vai suprir todas as necessidades que ele busca e também que necessita, porque não tem condições, né? Não se preparou ali em um todo para lidar com o novo. O novo assusta, mas também pode ser resolvido, né? Pode ser planejado em um todo para estruturar e melhorar o ambiente. E esse tema é do meu livro de relações pais e filhos e seus reflexos, que eu estou fazendo vários tópicos dentro de cada tema, né? E esse primeiro tema, né, vem se conhecendo, e eu fiz vários pontos
e hoje vai ser o planejamento familiar. Se você tem vontade de ter filhos, cuidar de uma vida, não importa o meio que os tenha. As dificuldades existirão, independente de seres filhos naturais ou adotivos. Buscamos filhos perfeitos. Os pais não estão preparados para terem filhos deficientes. O medo de não saber lidar com, muitas vezes, a preocupação com a visão da família e da sociedade, e nem é porque não os ame. Amo-os e muito, mas preferia não os ter. Levando a ignorar, esconder, doar, matar, muitos acham que esses filhos imperfeitos tornam peso na nossa forma de muitos fazem com os próprios pais na velhice. Abandonam na rua, em casas de repouso, nunca os visitam, contratam um cuidador e desaparecem. Esses não aceitação dos filhos que causam de defeito, isso acontece desde que mundo é mundo. Até dos índios e tudo, quando tem um filho deficiente, as mães vão para a mata, e lá matam os seus filhos, porque como é que vai andar, numa cadeira de roda com uma criança deficiente? Como vai lidar no meio do mato com a criança? Então o amor é tão grande que eu prefiro não deixar meu filho passar por isso. Então tem esse cuidado, mas ao mesmo tempo tira uma vida. Pela cultura, por um todo, por achar que tá correto, e por isso que tem esse trabalho na terapia, de poder lidar com o ser humano, para poder se conhecer. O autoconhecimento vai dar estrutura suficiente para poder lidar com algo que possa vir a acontecer, como eu falei antes, no meio de todas as situações. E isso é a ligação de não só na relação ali dos filhos, do amor do sangue. É os filhos também adotivos, que eu amo também imensamente, independente, mas só que não sabe lidar com as situações, e muitas vezes acontece não ter ali o processo de acolhimento suficiente para estruturar, que está no processo de desenvolvimento o tempo todo, e é um aprendizado constante também, tanto para os pais quanto para os filhos. E ali a forma, quando foi o outro tema que eu falei do texto, que é referente, que tem pais adotivos que não, que tem vergonha dos filhos, não cabe lidar, mas temos que viver a realidade, porque tem casos sim que eu já tive casos, porque eles, a vergonha de mostrar para a sociedade que era filho adotivo, porque não podia dar normal, natural. Como eu fiz aos 25 anos, eu fiz a ligadura, de trompa. Nossa, depois que eu fiz, eu me senti um horror, eu fiquei muito mal, porque como se fosse eu não pudesse mais ter filho. E aquilo ali foi cortado o coração. Me arrependi de ter feito a ligadura. Foi como se fala lá na minha terra, é bananeira que já deu cacho. E isso, eu fiquei com isso na mente, bananeira que deu cacho, quer dizer, eu fiquei parada ali, com medo. Já tinha 3 filhos, e ali eu deveria ter deixado vir todos que tivesse de vir, e não ter que, na minha consciência, achava que é assim, mas foi difícil, e de se sentir há muitos anos para poder ver que, e foi a minha escolha, não foi obrigada. Você faz e depois vê, e agora? Não vou poder. Imagine uma mãe que não pode ter filho, que adota, por mais que ela queria, e não vê com outro olhar que o amor, é o mesmo, todo mundo sabe que ama, só que ainda fica com aquele sentimento, o porquê eu não fui, mãe, eu não pude ter filho natural, por que eu não pude? Por mais que ame, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Não tem as coisas, é o processo, por isso que tem que trabalhar o processo psicológico para trabalhar pontos de conflitos internos que pode levar uma mãe
a ficar apavorada com a visão do outro de ter vergonha de dizer que o filho foi adotado. E outros também é para prevenir, para cuidar, para a criança não sentir ali também rejeitada por um todo, porque não faz parte da família. Cada um tem a sua visão. O amor é totalmente diferente de lidar com aquele sentimento do outro. Porque lidar com o sentimento do outro é muito sensível e tem que ter a maior preocupação de como eu vou lidar com o sentimento do outro. Porque é uma responsabilidade muito grande. Os pais com os filhos, o terapeuta com seus pacientes, né? E em tudo. Porque o sentimento é ali de todos nós, aquela dor interna, independente que eu posso julgar que um sentimento é outro. E o que se torna, né? Porque aqui, como é que eu posso amá-lo, né? Como fala aqui, né, no texto que vem, que abandona os pais na velhice, mas isso não é porque não ama, né? É porque não consegue lidar com aquilo, porque não sei como lidar com uma pessoa que nessas condições, então foi preparado e ninguém porque o que vai, por mais também que seja preparado, na hora é a emoção do momento que vai conduzir aquele sentimento. De como eu vou me deparar com uma pessoa que eu não estou conseguindo lidar com ela no momento. Né? E acontece com todos. Mas não é porque não existe amor. O amor é independente de estar ali, não consegue lidar. Né? Precisa de ajuda, de acolher. Depois se arrepende, depois daquele sofrimento e vira no conflito porque as pessoas não entendem, né? Precisa trabalhar o perdão, porque se não trabalhar o perdão aqui, ó, se perdoar e perdoar o outro, ali vai ficar corroendo e nunca vai se deparar. Qualquer situação que for que lembrar da história de vida, ali vai ser um conflito imenso que não vai saber lidar, né? Não vai saber lidar. Mesmo ali, que é interno, tem que ter o perdão ali da alma, de compreensão, né? Não é só ali julgar e fica ali com medo porque foi rejeitado, eu fiquei amada. Quer dizer, eu critico que eu fui rejeitada na infância, mas o que eu estou fazendo é o quê? Se eu estou rejeitando a realidade da minha vida, eu estou rejeitando ali a história, a pessoa que me fez vir ao mundo. Eu não respeito. Né? E aí? Qual é a diferença? Entende? É a forma de pensar, de saber pensar o que está pensando, porque quando a gente está falando ali do outro que não fez o que deveria ter feito, né? Que a gente acha que deveria ser assim, mas só que eu estou fazendo a mesma coisa. Então é essa estrutura para poder ter, para poder saber lidar em um todo. Porque estamos colocando as crianças, nossos filhos, é o futuro do amanhã. Se não vinham trabalhando, né? Vocês que são jovens, que estão no planejamento de ter filhos, façam uma terapia para poder ter né, uma leveza nas situações. Para poder ver como eu vou lidar as coisas, e ainda vai depender da situação daquele momento, né? É uma preparação, por mais que tenha conhecimento, mas é o quê? Colocar em prática, ter calma, né? Se ver na situação do outro, do filhinho, se colocar no lugar do filho, tem todo o acolhimento, o tempo, né? Ali a maneira de olhar no olho. Então, é tudo isso de estar esse processo, como o Nicole fala, a mãe suficiente, boa. Porque vai suprir a necessidade do filho, né? Ela é devotada naquilo, aquele empenho no cuidado, ali em ver o melhor em um todo. Não é só ir lá num pediatra pesar o filho, ver se está dentro do peso, da altura, o que tem, o que não tem. Mas principalmente de como ele vai encarar a vida, preparar para a vida, né? Preparar para vir o mundo. Né? E também se preparar
por desapego para as coisas, que aí se torna um trabalho de estrutura ali, né? Mais fácil de lidar com a vida. E ainda tem mais, vai depender da visão dos filhos, né, diante dos pais. Por mais que os pais dê tudo, mas vai depender se aquilo que eu esperava, aquela fantasia que foi criada, né, toda a história de vida está sendo suprida da maneira que espero. Se não for suprida, vai também entrar em conflito. Mas quando os pais estão mais estruturados, mais confiantes, determinados, né, eles se tornam mais ali confiantes. Não perde a esperança, né? Não perde, não fica ali solto assim como se tivesse sem ninguém, sem vida, não ter um acolhimento. E é independente, uma mãe suficiente boa para o Nicote é independente de ser pai biológico, né? Pode ser o cuidador, né? Não necessariamente a mãe, né? Mas sim qualquer um que for cuidar da criança. É o devotamento, é o acolhimento, é o amor. Então, é essa forma de lidar com esses conflitos que pode vir surgir, e é normal, né? É a maneira que vamos trabalhar que faz a diferença, a intensidade da emoção que faz a diferença, que é grande, como vou lidar para viver, para não entrar, né, ali em conflitos que possa ficar muito tempo neles, muito tempo nele. Então é esse processo de ajuda. Eu tô com 3 e-books para poder ajudar vocês, um autoconhecimento, outro de depressão e outro de ansiedade. O da depressão já vai sair agora semana que vem, para sair da situação que está e voar e ser o que quiser ser. Depressão versus poder. Então, saber resgatar o poder que tem para lidar com os possíveis conflitos, com as angústias internas e se colocar no lugar do outro e voar. Essa é a nossa missão na Terra. É o que estamos fazendo nesse momento que a vida é aqui agora e muito mais além, né? Aprender a resgatar esse tesouro interno que existe em você, e fazer acontecer. E hoje à noite, às 20 horas, eu tenho uma live com a Marisa Barradas, que vai ser uma dependência química, negação, segredos e mentiras, né? Vai ser às 20 horas com a Marisa Barradas. Aguardo vocês, né, para poder trocar, para fazer perguntas, para ficar à vontade e vamos lá, né? Ser feliz, viver. Procure viver o aqui e agora na sua vida. Valorize tudo que tem nesse momento. E o que deseja ter, siga, corra atrás e vá sem medo de ser feliz. Que o que impede a sua felicidade é você mesmo. A mente, né? Deixa ali, né, travada. Deixa a gente sem condições de resgatar o nosso poder ali que fica ali preso, fica prendendo o nosso poder, né? Presta atenção, cuidado, a mente muito, né? Então, tudo isso é a forma de lidar. Cobra cai e nunca morre. nunca, não entendi, viu? Então, é a maneira de lidar com as coisas que tem com a vida, porque a vida é perfeita, quem complica somos nós. Fomos criados para poder resgatar tudo lá, todos nossos processos de vidas, aprender a amar, né? E o homem que se tornou aquilo que ele se tornou no hoje que estamos, no hoje ali, né? Ele que se tornou, não foi criado para ser o que se tornou, não. Que se torna à medida da forma que vamos achando que é aquilo ali.
Tá ligado? Vem o sofrimento desde quando estamos na barriga da nossa mãe, que passamos por todos esses conflitos, né? Que tudo que a mãe sente, o filho sente. Né? E aí, por isso que causa ali essa marca, né? Esse peso, esse sofrimento, porque vem lá de trás. Não é a situação em si agora, porque eu perdi emprego, porque um marido me deixou, meu namorado, minha namorada, meu esposo, né? Tô sem dinheiro, é a crise, né? É porque fui abusada na infância, porque tô tudo, é tudo e muito mais, mas tá ligado lá, vem de lá do útero materno. Então, isso que vai resgatando a estrutura, que vai ali, né, firmando ou desestruturando. É a maneira de como a gente vê, que cria aquela fantasia, aquela segurança ou insegurança. Né? Veja como você está no momento, seguro ou inseguro. E se pergunte por que eu estou, porque eu não sou assim. Né? Eu não preciso disso. Eu tenho todo o suporte, todo o poder do mundo para sair de qualquer situação. Só precisa acreditar. Não precisa de remédio, não precisa de nada. Falar que é difícil falar, né? Vamos ver a realidade. É a visão de mundo. Muda a visão, muda um pouco, um todo. Né? Não adianta se eu falar as coisas que é fácil e se o outro falar, não, é difícil, eu não consigo. Não vai conseguir mesmo. Por mais que queira trabalhar psicológico, não vai, não dá abertura, não se vê na situação e se permite. Entende? E tudo tem seu momento. Mas e aí? Vai esperar sofrer mais um pouquinho? Ou como é que vai ficar? Como eu vou me tornar dentro dos meus filhos, criando, planejando ali as coisas tudo direitinho, né? Para preparar para né? A gravidez, o parto, né? O desenvolvimento. Por isso que eu falo, precisa os pais se estruturar antes, passar pela terapia, né? Um pouquinho, ou no comer, ou em qualquer momento, para saber lidar com as coisas. Boa tarde, Vera, boa tarde, Cristiano, boa tarde, Scove, sejam bem-vindos. Então, é a maneira de como lidar com aquilo. Obrigada a todos. Então, é fascinante, mas se a gente quiser fazer ser fascinante. Senão vamos ver ali muita dor. E não precisa. Não precisa. Vamos lá resgatar esse poder que é todo seu e só você pode resgatar e mais ninguém. Muito obrigada, tenha boa tarde. Até às 20 horas com Marisa, né, na live dependência química, né, segredos, negação e mentiras. Vamos lá. E fique em paz e levante a cabeça, nada de olhar para o chão, levante a cabeça, erga e vá em frente sem medo de ser feliz. Muito obrigada e até mais tarde.